Palmeiras emitiu logo em seguida. É mentirosa, não é nem que em verdade, não, foi pá, cacetada no meio. É mentirosa a informação segundo a qual o presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira pela coluna do Lauro Jardim no Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro desse ano e, como afirmou após a vitória de ontem, estou lendo aqui atrás da cabeça do Ronaldo, sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Essa é isso o que tem a nota do verde. A nota do verde. A Leila, ontem, ela tinha falado também sobre isso, falando nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação, disse a Leila Pereira, até como, sim, bom, quer? Então vem falar comigo, né? Mais ou menos essa linha aí. Agora, Massa, o melhor nesse momento é pensar na seleção brasileira, tô certo, não? Tudo em nós, tudo para melhorar a situação da seleção brasileira. E antes só do Massa falar, tem um negócio que é importante. Fala. Os caras estão salivando. Fernando Diniz deu uma entrevista recente e contando o trâmite da seleção, e ele fala 2 ou 3 vezes de que sempre o Edinaldo ligou para o Mário Bittencourt antes de ligar para ele. Então, parece um detalhe bobo, mas não é. O Edinaldo teve esse comportamento de falar para contratar e até para dizer que não ia ficar com ele. Falou com o presidente do Fluminense, aí depois falou, eu já liguei para o Mário, falei isso, agora eu estou ligando para você. Então, com o Dorival também. Foi assim, né? Com o Dorival para sair do São Paulo, o Edinaldo, a gente estava até acompanhando isso, né? Teve zoom, aí tem até o dia... Nas férias ainda, né? Pré-temporada que o Edinaldo liga para o Casares. Aí o Casares recebia a ligação do Edinaldo, mas esse é o ritual mesmo. Fala com o presidente antes. Né? O cozinheiro Marcos Rangel, ele mandou 242 mensagens. Ele acha que se ele chegar a 300, o Abel vai dizer não. Porque ele está falando, a imprensa vai passar vergonha mais uma vez. Ele está louco aqui com essa história da possibilidade do Abel. Enfim, é massa. Boa tarde, satisfação. Boa tarde. Eu pensar não sei. Na seleção, né, o negócio. Eu não sei se a imprensa vai passar vergonha. Não posso medir isso, mas que os colegas estão salivando, estão. Né? Os torcedores rivais estão salivando com a possibilidade do Abel deixar o Palmeiras. Isso é um fato, isso é natural. A gente vê, sente, eu acho até divertido. E acho até interessante que dá realmente a grandeza do que ele vem fazendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, até ontem, todas as minhas consultas à direção do Palmeiras caminhavam para esta informação. Não houve contato, ninguém procurou. O que sabemos é que a CBF, após a negativa do Ancelotti, quer o Jorge Jesus. Isso era até ontem. Hoje de manhã, eu trabalhei 20 anos no Grupo Globo. Então, já foram mais próximos, muito mais próximos, né? Grupo, vocês sabem bem disso, e CBF do que são agora. Quando sai a nota do Lauro Jardim, eu falei, bom, aí, cara, ele não é um jornalista que cobre futebol diretamente, né? Ele tem boas relações com a CBF e, mais do que isso, com aquela cúpula que envolve a CBF, os políticos, né? Que estão no entorno da CBF. Bom, então aqui tem alguma coisa. Né? Quando ele publica não isso ia sair de graça, no jornal o Globo. Aí eu até conversei com os meus apoiadores lá do canal, falei, gente, olha, quando acontece isso é porque alguma coisa tem. Então, não adianta a gente, palmeirenses, no geral, entrar em estado de negação como cozinheiro, né? O pessoal entra em estado de negação e fica negando. A partir daí, eu fui atrás de uma informação no jurídico, né? Porque também vinha a informação de que a CBF teria colocado advogados para conversar com o jurídico do Palmeiras, para saber qual o contrato e não sei o quê. A resposta que eu recebi diante das minhas perguntas, houve contato, perguntaram algo sobre o contrato do Abel, multa rescisória. A resposta foi nada, Paulo. A resposta foi essa. Então, até aqui, não tem nenhum contato. Outra sandice, que é a seguinte... Horas, o Abel então iria para a seleção, trabalharia nos 2 jogos das eliminatórias, iria para o Mundial e depois voltaria para a seleção brasileira. Horas,
Se fosse para fazer isso, esperava o Ancelotti, ué. Entendeu? Qual é a lógica? Espera o Ancelotti. Mas o Edinaldo se enroscou. Quem está no banquinho com a corda no pescoço é o Edinaldo, porque ele colocou prazo. Ele quer alguém efetivo para trabalhar nos jogos das eliminatórias, certo? Por isso que o Ancelotti não veio, em tese, né? Pelo que a gente sabe. Qual seria a lógica, então, disso? Vem, põe o Abel, vai, faz 2 jogos na seleção, depois vai para o Mundial, disputar o Mundial pelo Palmeiras. Não me parece ter nenhuma lógica isso. De informação que se tem é que não há nada até o momento, né? A ordem, quando ele fala ordem e progresso, que é o que tem na bandeira do Brasil, que eu gosto muito, é o que temos no Palmeiras, é o que eu tenho no Palmeiras, ordem e progresso. E a informação que eu tenho e mantenho é que o Hugo Cajuda está vindo aí para conversar com o Abel e comissão técnica para uma possível, e Leila, né, e Palmeiras, de uma possível renovação de contrato até 27. Acho mais provável que isso possa acontecer para 26. 27 não sei. Tem a informação também do Vitor Castanheira de que ele gostaria de voltar para Portugal o ano que vem, porque a família dele não veio ao Brasil. Né? O João Martins, por exemplo, filho dele é o Vasco, o nome dele é Vasco, e ele está completamente adaptado à família, enfim. Os outros auxiliares também. O Castanheira teria demonstrado esse desconforto de querer voltar e tirar o ano que vem para ficar com os familiares. Então, até o momento é isso que eu tenho para falar sobre o Abel Ferreira. Do ponto de vista estratégico, para o Palmeiras seria uma tragédia neste momento. Se ele sai em dezembro, acabou a temporada, dia 23 de dezembro ele sai, ok, né? Agora, a temporada do Palmeiras foi toda montada e planejada por ele, contratações feitas por ele, o investimento que o Palmeiras fez está no talo. Se chegar outro técnico, não vai dar para contratar. Vai ter que ser com esses jogadores, a não ser que saiam mais 1 ou 2. Né? Esses jogadores têm que sair para que o Palmeiras possa contratar. Então, do ponto de vista esportivo, seria trágico para o clube ir para o Mundial e durante o Mundial ter que contratar alguém que vai chegar e vai ter 10 jogos por mês até dia 22 de dezembro para acertar um time para uma temporada que vai ter, neste momento, metade de julho até dezembro, todas as fases decisivas. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, segundo turno não, término do primeiro turno, depois segundo turno do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo para definir até dezembro. Então, é inacreditável. Se isso acontecer, de fato vai prejudicar bastante o Palmeiras, porque tudo foi pensado e projetado e planejado para o Abel e para a comissão técnica, o que não faria nenhum sentido. Então o Palmeiras vai jogar o Mundial e o Barros vai ficar lá com a plaquinha que vende ouro, sabe? Que tem na Praça da Sé. Compra o ouro, vende ouro, compra o técnico, preciso de um técnico. Isso é inverossímil. Isso não pode acontecer. Se a Leila Pereira, se a presidente do Palmeiras permitir isso, ela vai ser severamente criticada e acho que aí o muro vai ser pichado com razão. Porque isso ela não pode permitir, entendeu? O Palmeiras viajar para o Mundial e procurar um técnico. Então, faz sentido para vocês? Faz. Ou só para mim? Faz. Não faz nenhum. Não, Zero faz, sim, sentido, faz sentido cara. porque já Pelo fez. amor de Deus. Já fez, né? Já fez o quê? É assim, vamos lá. Como funcionam as convocações de técnico para uma seleção ou para a seleção brasileira? Normalmente, desta forma. Nunca está sincronizado com o que o clube quer, com o que o clube está fazendo, com o contrato que tem. Toda vez que a seleção chama um técnico, está sob contrato de um clube. Não precisam nem ir lá atrás. O último técnico que saiu do Palmeiras para a seleção foi o Tele em 79, depois daquela vitória épica que o Mancini assistiu sobre o Flamengo do Zico no Maracanã, 4-1. É a primeira vez que eu fui ao Maracanã. Né? Então, o Palmeiras não perde, entre aspas, um técnico para a seleção desde o Tele. Outros clubes perderam, mas não precisamos ir até os outros clubes. Vamos falar da gestão Edinaldo, porque daí você entende melhor como funciona a gestão Edinaldo. A gestão Edinaldo até agora, ela teve primeira opção, depois que o Ancelotti disse não lá atrás, Fernando Diniz para conciliar. É mais ou menos o que seria esse projeto que o Massa descreveu meio sem pé nem cabeça. Abel,
Não, pode fazer sentido para a CBF, né? Para o Palmeiras não faz nenhum sentido mas o isso. clube nunca vai fazer, né? Foi assim, o Diniz, você pode ficar no Fluminense e tocar a seleção durante as datas FIFA, né? Não é a mesma coisa, mas seria essa composição meio maluca. Então não é novidade na gestão de Edinaldo um técnico acumular clube e seleção, né? Que poderia acontecer nessa hipótese do Mancini, do Abel, se for convidado, se aceitar, se não sei o quê, comandar a data FIFA, depois Mundial e depois ficar na seleção. Então não seria inédito na gestão de Edinaldo. A segunda opção do Edinaldo foi o Dorival Júnior. O que aconteceu? Ele foi tirado do São Paulo 5 dias antes de começar a temporada, sendo que o Dorival planejou, contratou, né? Então também não é inédito você tirar o técnico de um clube às vésperas de algo importante, de uma temporada toda pensada em função do técnico. Então os dois exemplos de técnicos da seleção na gestão Edinaldo, eles permitem essa coisa louca, insana, mas aí talvez tenha uma grande diferença, que é a questão do técnico. Aí é com o Abel, não é com a Leila. Se o Abel quiser, ele vai. Se for convidado, ele vai. E assim é com qualquer profissional, né? Aqui, eu tenho certeza, conhecendo o perfil dos treinadores, qualquer treinador brasileiro que for convidado para a seleção brasileira, ele vai. Pode ser qualquer treinador, em qualquer clube, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Se o Felipe Luiz for convidado, ele vai. Eu não sei. Vai, claro que vai. Eu não sei em relação ao técnico estrangeiro, mas também sei o seguinte, o Abel está há 5 anos no mesmo clube, ele tem contrato até o final do ano, ele talvez já tenha feito tudo e mais um pouco por um clube e como até agora o trabalho excepcional que ele fez no Palmeiras não chamou a atenção de nenhum outro grande clube na Europa, e é assim. O trabalho aqui não tem ressonância. O trabalho na seleção brasileira tem, dependendo da situação. Se ele for convidado, se ele quiser, eu acho possível ele aceitar.